Olá, alunos do oitavo ano, professor Esquilace, tudo bem? Aula de ciências, estamos aqui para a correção da atividade que eu passei para vocês, do último roteiro. Tá uma atividade tranquila aqui com quatro perguntas, né, com alternativas, né? Então, lembrando que quem leu, quem entendeu o texto, refletiu sobre ele, vai responder tranquilamente, né? Eu já fiz aqui um resumo para responder, para vocês terem uma ideia como vai ser a resposta, que não tem que ser igual à minha, tem que ser parecida, né? Tem que ter o mesmo conceito, a mesma ideia. Você pode escrever de formas diferentes, mas de estar falando a mesma coisa. Então vamos lá. Primeira atividade, né, fala. A número 1. Em grandes cidades é comum observar camadas de poluição atmosférica, principalmente em épocas do ano caracterizadas por tempo seco e poucas chuvas. Nós temos uma imagem aí da cidade de São Paulo de 2015. Então, com base nesse dado, faça o que se pede. Então, o item A ele pede. Lembrando, gente, que toda vez que fala discuta com o aluno, reúne em grupos, isso era se tivesse na aula presencial. Como a gente não está em aula presencial e tem dificuldade de entrar em contato com outros colegas, né? Se você consegue, melhor ainda. Se não, você faz então sozinho, tá bom? Ou troca umas ideias alguém em casa, o que for melhor para você. Então vamos lá, primeiro. A. Discuta com seus colegas por que a umidade relativa do ar em uma grande cidade costuma ser menor que a de áreas rurais. Anote suas conclusões no caderno. Lembrando que você faz essas atividades no seu caderno, aí você tira as fotos e envia lá pelo GSA, se não tiver como anexar lá no GSA, lá do módulo de atividades que eu criei para vocês, vocês podem me enviar por e-mail, tá bom? Então vamos lá, qual que seria uma resposta? Ó, nas grandes cidades, nós temos muitos veículos, né, chamados de automotores. As vias são todas pavimentadas, né, com asfalto e concreto. Então, consequentemente, há uma maior emissão de poluentes na atmosfera e um maior escoamento de água, né, por causa desse asfalto das vias pavimentadas. Há também uma menor área verde, e com isso há também uma menor absorção da água pelo solo, o que vai ocasionar a redução na quantidade de água que poderia evaporar. Então, essa é uma resposta explicando por que a cidade costuma, né, a grande cidade costuma ser menor, né, a umidade relativa do ar da cidade costuma ser menor do que nas áreas rurais. Isso está lá no texto. Se você leu, entendeu o texto, tranquilo. A B é mais tranquila também. Em grandes cidades, é comum a formação das chamadas ilhas de calor. Identifique algumas das características de concentrações urbanas que facilitam a ocorrência desse fenômeno e anote suas conclusões no caderno. Então, o que ocasiona as ilhas de calor? Então, vamos lá. Uma maior absorção e retenção de calor pelo asfalto e pelo concreto das grandes cidades. Isso em comparação às áreas verdes, né? Há uma menor umidade do ar devido à maior quantidade, há uma menor umidade do ar devido à menor quantidade de área florestal e de solo exposto. Há uma menor penetração da água no solo, devido ao que a gente já viu, né, o asfalto, o concreto, a impermeabilização do solo e aos sistemas de escoamento. Então, é uma grande área coberta por concreto e asfalto. Então, essa é a origem das ilhas de calor, tá? Muito bem. Atividade 2. Explique como o desmatamento pode influenciar o clima, mesmo de locais distantes de onde ele mora. Bom, então, com o desmatamento, vai ocorrer a diminuição do vapor de água que é produzido pela transpiração vegetal. Quer dizer, se não tem árvore, não tem transpiração. Então, isso pode impactar na quantidade de chuvas e na temperatura da região onde o desmatamento foi realizado, e também em outras regiões.
A influência do desmatamento em outras regiões pode estar atrelada ao transporte de mais ou de menos vapor de água pelos ventos. Tudo isso em função da queda, né, do desmatamento, que ocasiona uma queda na quantidade de árvores e também, e consequentemente, de transpiração. Então, reduzindo então a umidade do ar. Certo? Muito bem. 3. Em um grupo de até 5 alunos, né, ou seja, pode fazer sozinho, pesquise uma iniciativa para reduzir danos ambientais no seu município, reunindo fotografias e descrição de projetos. Só põe uma ideia geral do que você acha que pode ser feito. Né? Então, feito isto, construa um cartaz com as informações para ser exposto em sua escola. Então, isso não é possível. Então, mas qual seria as iniciativas, qual que é o objetivo dessa terceira atividade? Qual seria uma iniciativa para reduzir danos ambientais no município? Então, basicamente, gente, o bairro Ribeirão Verde, onde a maioria mora, ele foi criado justamente porque está em cima de uma zona de recarga do aquífero. E quando eu participei, eu fiz um trabalho de educação ambiental com a empresa que criou o bairro Ribeirão Verde, e na frente de cada lote foi entregue uma muda de uma árvore. Então, por isso que tinha o nome de Ribeirão Verde. Então, o plantio de mais árvores nas vias públicas, né, facilita muito, ajuda muito na qualidade do ar, na qualidade da temperatura, né? Reduz a temperatura. Outra coisa, isso em cidades grandes acontece, é a implantação de rodízio de automóveis, para não ter tanto automóvel circulando. Né? Mas vamos colocar uma coisa bem próxima da gente: plantio de árvores. Quanto mais árvores você tem em uma cidade, menor é a temperatura. E Ribeirão é uma cidade muito quente e ela é pouco arborizada. Né? Então, isso seria uma saída, uma ótima alternativa, tá? Então tá. 4. O aquecimento global é um fenômeno natural agravado pela emissão de gases poluentes, denominados gases do efeito estufa. O infográfico a seguir foi elaborado com base em dados obtidos pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, o PBMC. Então, analise o infográfico e responda às atividades propostas. Então, primeiro vamos ver aqui. Ele está mostrando diferentes regiões do Brasil, né? Ele está mostrando aqui, ó, previsão das mudanças climáticas no Brasil até 2010. Gente, deve estar errado isso daí, deve ser 2100, viu? Porque 2010 já passou há muito tempo e esse livro foi feito depois. Então, foi um erro de impressão aí, tá? Relatório, a previsão das mudanças climáticas no Brasil até 2100. Então, nós temos aqui o aumento, né? Aqui tem a legenda, que te ajuda. A setinha vermelha para cima é aumento, a setinha azul para baixo é a redução. Aqui é o símbolo do termômetro, são as temperaturas, e a nuvenzinha são as chuvas. Então, está dizendo que na Amazônia vai ter um aumento de temperatura de 1 a 6 graus e uma redução de chuva de 10 a 45%. Na Caatinga vai ter um aumento na temperatura de 0,5% a 4,5% e uma redução na chuva de 10% a 50%. Já não chove na Caatinga, que já vai chover menos ainda. Na Mata Atlântica vai ter um aumento na temperatura de 0,5 a 4 graus, né? Aqui no caso da porção nordeste, e uma queda na chuva de 10 a 35. E aqui na Mata Atlântica, porção sudeste, vai ter um aumento na temperatura de 0,5 a 3 graus e um aumento de chuva de 5 a 70% e 5 a 30%. No Pampa, também vai ter um aumento de temperatura de 1 a 3 e um aumento de chuva de 5 a 40%. No Cerrado, né, no centro aqui da região central do Brasil, um aumento de temperatura de 1 a 5 graus e meio e uma redução na chuva de 10 e 45. E o Pantanal, um aumento de 1 a 4,5%, 4,5 graus, e uma queda na chuva de 5 a 45%. Então, isso é uma previsão para 2100, ou seja, de uma maneira geral, a gente percebe que na maioria do Brasil vai ter um aumento da temperatura e uma redução na quantidade de chuvas, e isso influencia drasticamente a agricultura, por exemplo.
se chove menos também, além da agricultura, o abastecimento de água. A gente está vivenciando isso aqui, né? De vez em quando aparece na televisão, aqui em Ribeirão, dizendo que a baixa quantidade de chuva reduz a água para consumo humano, assim como também dificulta a produção de energia elétrica, tá? Bem, continuando, agora vamos ver quais são as perguntas, né? Baseado no que a gente viu aqui. A pergunta, o item A. O infográfico mistura os conceitos de tempo e clima. Isso fica claro porque ele apresenta informações que se referem ao tempo, a temperatura do ar, quantidade de chuvas, para mostrar efeitos que seriam climáticos. Você concorda com esse comentário? Então justifique sua resposta. O que é justifique sua resposta? Explique por que você concorda ou não. Então, ó, é para discordar, não é isso não. Essa informação está incorreta, porque as informações sobre temperatura e precipitação, no caso de chuvas, elas referem-se tanto às características climáticas de uma região, quanto às características do tempo atmosférico. No entanto, né, enquanto para o tempo meteorológico utilizam-se dados provenientes de medições temporal e localmente pontuais, para o clima, a gente utiliza um conjunto de medições que são realizadas ao longo de grandes períodos e também em uma grande extensão territorial. Tá? Essa é a justificativa do item A. Agora, o B. Na verdade, no dia a dia, pouco se perceberá os efeitos das mudanças climáticas. Mesmo com ela, ainda teremos dias de sol e calor, chuvosos, frios e nublados e etc. Então, seu efeito para o ser humano é, para todos os efeitos, nulo. Você concorda com o comentário acima? Justifique sua resposta. Bom, esse também a gente discorda, e claramente, né, porque as mudanças de temperatura e as taxas de precipitação, né, de chuva previstas para 2100, eles serão notados em diversos aspectos do nosso dia a dia, como no aumento de problemas ocasionados pela baixa umidade relativa do ar e também nos efeitos da ausência de chuva para a agricultura ou até do excesso, ocasionando inundações. Isso a gente viu lá na Europa, na Alemanha, que é um país europeu, a Alemanha é um país rico, né? Também teve uma época muito intensa de poluição relacionada a chuvas ácidas. Então, o aquecimento global ele já está ocasionando isso, né? Por exemplo, baixo índice de chuva aqui no Brasil, muita chuva na Alemanha que não era esperado, por isso que tiveram tragédias, porque são chuvas que não são esperadas, a mudança de temperatura, esse frio chegando louco aqui em Ribeirão é do nada? Não, isso são efeitos da mudança climática, tá bom? Então é isso, gente. Essas foram as atividades que nós fizemos, tá? Respondendo, fácil, porque eu li, entendi o texto, refleti sobre ele e respondi. Tá bom? Então esse é o vídeo e até o próximo vídeo aí com o próximo assunto do próximo roteiro. Tá? Um abraço para vocês e até mais.